Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Pernambuco para o concurso da PMPE. Hoje nós vamos falar sobre a Confederação do Equador, que é a segunda revolta do ciclo das insurreições liberais. Estas revoltas elas são importantíssimas para o seu concurso. Então, você precisa... Essa é a aula 10 da nossa sequência de vídeos. Então, assista tudo. A aula passada foi sobre a Revolução Pernambucana, para você conseguir entender todo o processo. A aula de hoje a gente vai continuar esse ciclo, que é fundamental, e vai cair uma questão sobre isso no seu concurso, porque todo concurso de História de Pernambuco cai questões sobre o ciclo das insurreições liberais. Beleza? Então, para você que está chegando aqui agora, ou para você que é antigo, curta, comente e compartilha. Deixa aquele comentário, espalhe o canal, espalhe o boato, manda para mais gente, porque isso faz o canal crescer. Nosso canal é gratuito, seguirá sendo gratuito, mas é importantíssimo, né, que você faça ele crescer, porque isso vai espalhar para muita gente e isso é importante para o professor aqui. Se você quiser, a nossa isolada começa dia 30 de dezembro. Você é de Recife, região metropolitana, pode ver presencialmente. Se você é de fora, vai ter modo online. Você vai poder ter todas as aulas. São 4 encontros de 3 horas, batendo todo o edital com conteúdo e questões. E custa R$100. Então, se você quiser, fala comigo no WhatsApp, que você pode ter acesso à nossa isolada. E também a nossa apostila, que custa R$20, conteúdo em PDF. Prontinho, todo o edital tá ali, certo? Para você também. Fala comigo no WhatsApp que você vai ter acesso a isso. E amanhã, dia 19/12, teremos um aulão aqui no YouTube gratuito, 7h30 da noite. Eu estou abrindo a live para a gente ter conteúdo, algumas questões e perguntas. Então, você pode participar no chat ao vivo, mandar suas perguntas. A ideia vai ser essa para a gente estar fazendo esse material gratuito e de qualidade aqui para vocês, beleza? Então, conto com vocês aí para espalhar essa informação e a gente poder estar chegando em mais gente, ok? Vamos nessa. Gente, a Confederação do Equador, contexto, isso é muito importante, você sabe, né? Nossas aulas sempre, contexto, o fato e as consequências. Isso é muito importante para você pegar o geral. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, a Confederação do Equador é de 1824. É importante saber a data? Beleza, mas não é o mais importante. Vá por mim. A prova, ela cobra muito mais o contexto, o que significa e essas relações, ok? Então, Confederação do Equador, ela acontece 2 anos depois da independência do Brasil. Já se liga nisso. Por quê? A independência do Brasil é em 1822. A Revolução Pernambucana, ela é uma revolta colonial, emancipacionista. Então, ela queria a independência do Brasil. Se a Confederação do Equador acontece depois da independência do Brasil, ela não vai ser emancipacionista. O Brasil já está independente de Portugal. Ela é uma revolta liberal. Grava isso, que é importante para você pegar na sua prova, ok? Então, vamos lá. Acontece a Revolução Pernambucana. Dom João VI ainda está por aqui, mas aí ele volta para Portugal. Quem fica? Dom Pedro I. Então, esse período ele é um período de muita tensão para o Brasil se tornar independente. Então, começa tensão, pressão, revolta, um monte de coisa. Aí vai ter, por exemplo, o dia do fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Isso acontece, né? Todo mundo conhece essa frase, eu acredito. E aí vão acontecendo uma série de questões e coisas, até que, em 7 de setembro de 1822, não era montado num cavalo branco, né? Mas o Brasil se torna independente de Portugal. Então, o Brasil torna-se agora um país independente. Beleza. Não acabaram os nossos problemas. Porque, quando a gente se torna independente, precisa de uma Constituição. E aí, essa Constituição, ela é fundamental. Por quê? Em 1823, vai ter uma Constituinte, ou seja, as pessoas de vários locais e tentando fazer uma carta constitucional que vá ser os diversos interesses. Por exemplo, vocês estudam direito constitucional. E a nossa Constituição de 1988 ela é chamada Constituição Cidadã. Veja, ela tem vários interesses ali nela, né? Ela ouviu muitas pessoas, enfim. E a Constituição de 1823, essa Constituinte, levaram para Dom Pedro I. Ele rasga a Constituição de 23 e faz a Constituição dele, em 1824. É uma Constituição outorgada, grave isso, outorgada é uma Constituição autoritária. Ela tem 2 instrumentos importantíssimos. Primeiro, voto censitário. Só vota quem tem dinheiro. É um voto no quem tem grana. Naquela época, ter grana era ter terras. Então, eram chamados alqueires de mandioca. Você não vai precisar saber a quantidade de alqueires de mandioca. Mas o que você precisa saber, a depender da quantidade de terras que você tinha, você iria poder votar até o cargo mais alto, que era se candidatar para senador.
que aí era só quem era um latifundiário, enfim, o Senado era vitalício, imagina. O cara se elegia uma vez e ficava ali para sempre. Era assim o Brasil, então a gente pode dizer tranquilamente que era um país extremamente oligárquico, né? Pouquíssimas pessoas mandavam no Brasil naquele momento. E o segundo instrumento, que é o mais crucial, que é o poder moderador. Nós sabemos que existe a divisão dos poderes, pensada lá por Montesquieu na Revolução Francesa. Executivo, legislativo e judiciário. Beleza, o Brasil ainda hoje é assim. Dom Pedro criou um quarto poder, e que ficava acima dos três poderes. O poder moderador, ele mandava em tudo. Então, existia a divisão dos poderes, mas na prática não existia. Por quê? Porque o poder moderador mandava em todo mundo. Ele trocava os presidentes de província, ele fazia o que ele queria. Então era um poder, era autoritário. Quando vem esse autoritarismo de Dom Pedro I, aí Pernambuco faz uma revolta. Então grava isso que é muito importante. Anota isso aí. O imperador Dom Pedro, ele foi autoritário. E esse autoritarismo o estopim da Confederação do Equador. Porque podemos dizer tranquilamente que Pernambuco já vivia uma fase revolucionária. E aí, quando vem a Confederação do Equador, é que agora, de fato, Pernambuco vai ter um estopim e aí gera essa revolta. Crucial para a gente entender essa revolta que acontece aqui. Você vai ter esse estopim, vários grupos vão participar. Essa revolta, ela é uma revolta mais popular do que a Revolução Pernambucana. Então, ela é mais... tem mais pessoas do povão que participam. Agora, ela é abolicionista. Grava isso, que é crucial. Abolicionista. Ela vai ter, inclusive eu estou gravando shorts com dicas. Se você não viu os nossos shorts, né, os nossos vídeos curtos, assista também que tem dicas curtas, é bom. Então, essa é uma revolução abolicionista. Por que eu estou dizendo isso? Porque a de 17 não foi. Então grava isso aí. Ela é abolicionista. Por que o nome Confederação do Equador? Importantíssimo. É inspirado na Revolução Americana de 1776. Os Estados Unidos, eles são do modelo confederado. Cada estado tem autonomia. Então grava. Era uma confederação porque seriam 4 estados. Grava isso agora também. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. 4 estados. Revolução Pernambucana foram 3, certo? Sem o Ceará. Esses 4 estados, eles fariam uma revolução, seriam um país, porque essa é uma revolta que quer a independência desse território, seria um país, mas cada estado teria autonomia. Seria um modelo confederado. Essa é a lógica do porquê confederação. E por que Equador? Porque é próximo da linha do Equador. Entenderam isso? Então é a confederação, 4 estados que seriam independentes, mas unidos entre si, como são os Estados Unidos ainda hoje, e perto da linha do Equador, por isso Confederação do Equador. Gravou isso? Beleza? Aquele recadinho que a gente dá no meio do vídeo. Curta, comente, compartilhe, espalhe o boato, espalhe esse canal para muita gente. E também, aqui o conteúdo é gratuito, mas se você quiser contribuir, o Pix do nosso canal fica aqui na descrição. Então você pode fazer uma doação de qualquer valor. Se você curte o nosso canal, dá aquela força para a gente poder crescer cada vez mais. Estamos melhorando, ó. Microfone, iluminação, então a gente vai melhorando cada vez mais, ok? Então, vamos nessa. Então, por isso, Confederação do Equador, ok? Grava de novo, segunda revolta do ciclo das insurreições liberais. Ela acontece aqui em Pernambuco, é o estopim, existem muitas batalhas em Recife, ok? Ela tem uma participação enorme das camadas populares e dos comerciantes liberais, isso também é muito importante, e nós vamos ter uma influência também do jornalismo. Acontece aqui em Pernambuco alguns jornais. O principal deles eu vou olhar aqui agora, é a minha filhinha. Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco. Era um jornal que circulava naquela época. Circulava de maneira clandestina, certo? Porque você não podia de qualquer maneira, né? Vou panfletar aqui um jornal contra o imperador. Óbvio que não. Você seria preso. Então, era de maneira clandestina, circulava. Então, você tem uma participação muito grande dos jornais aqui em Pernambuco, ok? Então, isso acontecia nesse momento. Até por isso, eu quero que você lembre uma coisa, falar em jornal. A Confederação do Equador é de 1824. Em 1825, é fundado o jornal, ainda em atividade, mais antigo das Américas, o Diário de Pernambuco. O Diário de Pernambuco é um jornal antiquíssimo. Inclusive, se você quiser, você pode entrar no site e ver jornais muito antigos, do século XIX. Quando ele foi fundado, você consegue ver lá tudo digitalizado. Se você tivesse interesse, joga lá. Jornal Diário de Pernambuco, 1870. Você pode pesquisar lá e ver. Isso é importante, inclusive, para você entender como
um jornal antigo, ele mostra a estrutura do Estado e do Brasil naquele momento, ok? Hidratando. E aí o que nós vamos ter nesse momento? Esses jornais, eles são importantes para quê? Divulgação das ideias liberais. Olha aí uma questãozinha de prova. Durante a Confederação do Equador, os jornais foram muito importantes para divulgação das ideias liberais em Pernambuco e também nos outros estados, ok? Isto é crucial. Uma pessoa importantíssima que aparece nessa revolta, Frei Caneca. O professor Frei Caneca participou da Revolução de 17. Ele é preso, solto e participa de outra revolta. O bicho era tinhoso, né? Ele vem pra cá e participa de outra revolta. Então, por que isso? Porque ele ajudava na divulgação das ideias liberais. Ele era um fenômeno aqui em Pernambuco. Frei Caneca era uma pessoa importantíssima. Inclusive, Frei Caneca, ele tem um mural gigantesco ali na Casa da Cultura, certo? Agora em janeiro vai ter a nossa aula de campo. Na aula de campo a gente vai passar por lá, viu? Eu vou divulgar já já essa aula de campo aí. Nós vamos fazer, ok? Então a gente tem essa importância aí presente nesse momento de Frei Caneca, que é um líder revolucionário. Em 24, ele vai ser o quê? Morto, ok? E é até interessante dizer isso, porque Frei Caneca ele era um líder. E aí, quando ele acaba a revolução, que ele é preso e tudo mais, ele vai ter a pena para quem era traidor, né? Era assim, era a forca. Mas ninguém queria ser o executor de Frei Caneca. Isso é uma coisa para a gente entender como ele era uma pessoa relevante naquele momento. E aí, como ninguém queria ser o executor de Frei Caneca, eles vão fazer um pelotão e ele vai morrer fuzilado aqui em Recife. Então, Frei Caneca é esse nome importantíssimo. Olha, é um nome bom que pode cair na sua prova, como um líder liberal em Pernambuco, alguém que é associado, inclusive, à Igreja Católica. Então, isso é pra gente ir, ó, pegando esses contextos aí e compreender para sua prova, ok? E aí vem o que? De sempre. Repressão. Começa a revolta, esta revolta não triunfa, isso é importante também, tá? Então, 17, Pernambuco virou um país. Em 24, a gente não consegue isso. Tomada do poder, a gente não consegue isso, ok? Mas ela tem essa revolta muito grande e aí vem a repressão. Como? Tropas imperiais, desde sempre. Outra coisa importante, além das tropas imperiais, um mercenário inglês, o Lord Cochrane, ele vai ser uma das figuras que vem para Pernambuco para derrubar essa revolta. Então, o cara vem para cá. Por que isso? Porque a Inglaterra, o Brasil era um dos principais parceiros econômicos da Inglaterra. E aí eles mandam essas pessoas por quê? Eu não quero enfraquecer um império que é meu parceiro. Eu não quero que revoltas vinguem lá. Então eles mandam esse cara, ganhando grana, para derrubar a revolta. Então esse Lord Cochrane é um dos muito importantes para a derrubada da Confederação do Equador em 1824. Aí vem essa pressão, tropas imperiais, Lord Cochrane, a revolução, a Confederação do Equador perde, e aí o que vai acontecer? Morte dos revoltosos, perseguição, matam as pessoas, expõem cabeça, membros dele. Por quê? Porque isso era uma forma de você demonstrar que a pessoa é isso que acontece com quem se revolta contra o imperador. Então eles faziam isso, é o chamado castigo público. Isso aconteceu em 17, acontece em 24 também. Era assim que aconteceu com os revoltosos, ok? Isso é para você se ligar para a sua prova, isso é muito importante. E outra consequência muito importante para Pernambuco é a perda da comarca de São Francisco. Pernambuco perde um território importante que seria ali para o oeste, né? Então aquela zona onde hoje é Bahia, Sergipe, parte daquele território ali a gente perde. Por quê? Tá dentro da ideia de você recortar, repartir o Estado rebelde, a noiva da revolução, o leão do norte, várias dessas características. Então é um momento onde o território brasileiro ele está sendo dividido. Então, por exemplo, em 1825 o Brasil vai perder a Cisplatina. Eu estou aqui ó, com a camisa do Uruguai, que era a Cisplatina. O Uruguai se tornou independente do Brasil em 1825, certo? Então vocês gostam das minhas camisas de time de futebol, né? Eu vim hoje com a camisa para falar sobre isso. Então, essa relação é para a gente entender. O Brasil está moldando o seu território ainda. Lá para frente vai vir a Guerra do Paraguai, quando o Brasil vai ganhar outra parte do território. Então, Pernambuco ele perde este território, que hoje é ali a parte da Bahia, uma parte da Bahia, de Sergipe, fazia parte de Pernambuco. Então, qual é a ideia do Império? Esse lugar faz muita revolta. O que eu vou fazer? Torar ele, repartir ele, retalhar ele como uma forma de vingança pelas suas revoluções. E assim acaba a Confederação do Equador, que é a nossa revolta do primeiro reinado, ou primeiro império. Grava isso que é importante, a nossa revolta do primeiro reinado em 1824. Ok? Entenderam isso? E aí, como consequência, vai vir o primeiro reinado, depois vem o período regencial, e lá pra frente a gente vai vendo esse ciclo das insurreições liberais aqui em Pernambuco. Ok?
Meu povo, é isso. Se você gostou, compartilha, espalhe o boato. Amanhã, dia 19, tem vídeo, tem aulão ao vivo aqui no nosso canal. Beleza? Tamo junto, forte abraço, até a aprovação.